Boa tarde, boa noite, ouvintes da nossa rádio. Aqui quem fala é a Alice e você está nos ouvindo pelas plataformas do YouTube e Spotify. E hoje a gente está aqui na biblioteca novamente porque a gente tem mais uma visita literária muito especial aqui na nossa escola. Hoje, pelo projeto Leituração, nós estamos recebendo o escritor Júlio Emílio Braz, né, Cauã? Sim, Alice. O Júlio Emílio Braz é uma referência na literatura infanto-juvenil. E é uma grande honra estarmos com ele hoje. Júlio, bom dia. Bom dia. Qual a sua mensagem inicial para a nossa comunidade? Olha, primeiro assim, a grande mensagem é que confie na leitura, né? Eu acho que a gente também vive numa época em que as pessoas estão achando que literatura é uma coisa irrelevante, né? Ou eles estão tornando a coisa irrelevante, mas eu acho que literatura civiliza, né? A sociedade está desse jeito porque a gente está deixando de ler, né? Como é fazer parte de um projeto como a Leituração? É legal, porque assim, antigamente, nos bons tempos, quando era novinho igual vocês, a gente não tinha essas coisas. Os livros ficavam lá na estante, lá, à espera de que alguém milagrosamente os descobrisse. Isso não funciona assim nunca em nenhum lugar, né? Eu sempre costumo dizer que a gente só vai atrás de comida, né? O ser humano, o instinto de autopreservação é que fala, na maioria das vezes. A cultura, o conhecimento é um negócio que a gente busca e tem que ser estimulado a buscar. Então, um projeto como Leituração e outros tantos, livro lido, que aqui tem vários projetos, é um negócio legal, porque ainda em pleno século XXI, as pessoas ainda têm que criar leitores, coisa que na Europa já é uma coisa superada há mais de 100 anos, a criação de leitores, aqui ainda é uma coisa que tem que ser criada, porque nós ainda não somos uma nação leitora. Tem algum livro que você goste muito e vai levar para a sua vida? Não, já falei com meu filho que tem um livro que quando eu morrer eu pedi para ele botar um exemplar, até porque eu vou ter muito tempo para ler, né? Chama-se Crianças da Escuridão, é o meu livro favorito, né? É um livro que tem publicações em outras línguas, ele é um livro... Eu acho que foi o que eu mais próximo da perfeição que eu cheguei foi com esse livro, né? Perfeição é um objetivo, não é algo a ser alcançado. Qual livro tu não escreveu, mas gostaria de ter escrito? Aí tem um monte, sabe? Sabe aqueles livros que você morre de inveja? Por exemplo, tem um livro, ele é muito antigo, talvez você se encontre em sebo, ele chama A Leste do Éden. Ele tem o final mais bacana que eu já vi na minha vida. Depois que eu terminei de ler, maldito Steinbeck, né? Chegou antes, é muito legal. Aí tem, por exemplo, em termos brasileiros, tem a Clara dos Anjos, que eu acho lindo a história. O final é um negócio assim de rasgar o coração, que é a história de uma moça negra que sofre toda sorte de preconceito. No final, ela fala uma frase que no contexto em que ela fala, dói. Que ela diz que, assim, pô, a gente não é nada na vida, né, mãe? Sabe? E aquele não é nada na vida, que a vida dela ao longo da história é totalmente destruída até nos mínimos pedaços, né? Então esse é um livro também que eu gostaria de ter escrito, né? Livro é um negócio muito assustador, tem N livros. O Nome da Rosa, que foi um livro que eu li de um dia para o outro, 541 páginas. Eu não conseguia largar o livro, né? É a melhor história policial que eu já li na minha vida. E olha que eu sou um Holmes maníaco. Que autores são uma referência para você? Olha, quando eu comecei, todo autor infanto-juvenil fala, não, eu gostava muito de Monteiro Lobato quando era criança, mas infelizmente Monteiro Lobato não vai ter essa primazia, não é por nada, nenhuma outra coisa, que atualmente estão falando na questão do racismo. Monteiro Lobato não tem nada a ver com racismo, porque eu separo muito bem. O homem era racista, mas o autor era maravilhoso. E bem ou mal ele deu um plus para a literatura infanto-juvenil. A gente tem que separar essas coisas, né? Senão eu não vou gostar de Hemingway porque ele era alcoólatra, né? O Celino era antissemita, quer dizer, o homem é uma obra e tem um outro papel que é o homem, né? Então, mas assim, o cara que fez a minha cabeça, por exemplo, o nome dele é feio pra burro, chama-se Orígenes Lessa, que é um autor paulista. Eu li quase todos os livros que ele tinha, na época foram os que caíram na minha mão. Eu li muita tradução também na época, né, que não tinha assim tantos autores. Por exemplo, eu adoro até hoje Robert Louis Stevenson, né, A Ilha do Tesouro, O Médico Monstro, né, tudo traduzido, mas eu li, né, coisa de criança, Os Três Mosqueteiros,
Um autor daqui, o Érico Veríssimo, que ele escreveu várias literaturas infantis quando era criança. A Maria José Dupré, que é uma autora que também... Tem muitos desses autores que eu estou falando, você nunca ouviu falar, né? Porque, infelizmente, o Brasil é uma porcaria de um país amnésico. Tem gente que não lembra o que comeu no café da manhã. Né? Como eu sou mineiro, eu sou desconfiado, eu acho que o cara que não lembra nada, é porque quando ele não lembra, ele não tem responsabilidade sobre nada. A lembrança é responsabilidade. Se você não lembra, você sabe que houve a Revolução de 64? Hein? Que revolução? Não vi. Então ele não tem nada a ver com a Revolução, porque ele não sabe, nunca ouviu falar. A amnésia é um ato de defesa do brasileiro, mas é meio covarde. Tem que lembrar. Quem lembra, nessa viagem que eu fui para a Alemanha, eu descobri mais uma gracinha dos alemães. Porque, querendo ou não, coitado, eles vão pagar um pato pela Segunda Guerra Mundial a vida inteira. Então, quando eles começam a perceber que estão esquecendo, eles inventam alguma coisa para lembrar. Agora, você anda nas ruas da Alemanha, tem umas plaquinhas assim no chão, em frente a uma casa ou numa praça, está escrito assim: Hans fulano de tal, judeu, foi assassinado por tropas da SS nessa esquina em 3 de maio de 1933. Aí tem um prédio bonito assim, essa casa pertenceu à família Hagendauer e eles eram judeus e foram expulsos daqui na noite das longas facas. Eles fazem questão de lembrar, porque se não lembrar, volta a fazer. A lembrança é um alerta, isso aconteceu. E o brasileiro não gosta de ser lembrado, ele fica até incomodado quando é lembrado de certas coisas, principalmente desagradáveis. A gente gosta de lembrar que ganhou a primeira Copa em 58, ganhou em 62, ganhou medalha de ouro nas Olimpíadas, isso é bonito, né? Mas as lambanças que nós fazemos como povo, a gente não quer lembrar, né? Ninguém sabe que no resto da América Latina o Dia da Criança não é 12 de outubro. Se não me engano é 9 de novembro, uma coisa assim, porque é o dia da Batalha de Acostanhú. Foi uma batalha na Guerra do Paraguai, onde os que foram mortos, incendiados no matagal, chama Batalha de Campo Grande para nós, eram crianças. Já não tinha mais homens para lutar contra as tropas brasileiras e as crianças se esconderam. Eles pintaram o bigodinho para parecer que eram homens e as tropas brasileiras tacaram fogo no mato e as crianças morreram no mato. Por isso que o Dia da Criança é esse dia na América Latina. Ninguém quer lembrar disso, obviamente. Claro. Bom, a gente pesquisou um pouco sobre a sua vida e a gente viu que tu é roteirista e já fez bastante roteiros para programas famosos, como os Trapalhões. E a nossa escola, ela faz curtas de cinema estudantil. E a gente queria saber se tu tem alguma dica pra gente escrever roteiros bons. Na verdade, assim, o roteiro é uma técnica diferente da literatura, né? Praticamente é marcações e diálogos. Né? Então, assim, o que eu sempre recomendo é o óbvio, vou ser super óbvio aqui: ler roteiros. Né? Eu sei que são poucos, agora mesmo eu comprei esse é bem antigo, do filme Pulp Fiction. Porque eu tenho, né? Isso é uma coisa minha, eu não consigo aprender indo para a escola. Eu tenho que ver a coisa para aprender a fazer. Eu acho que é uma maneira muito simples, nem todo mundo consegue, mas esse tipo de técnica para aprender. Eu li roteiros antigos, por exemplo, para entender. Quando eu fui trabalhar nos Trapalhões, eu não sabia fazer sketch de humor. Aí eu pedi à secretária do Wilton Franco, que era o diretor do programa, que me desse um bolo que tinha lá, que eles jogam fora depois de algum tempo. E foi a partir dali que eu descobri como é que era a técnica de fazer sketch. Né? Então, assim, eu sempre gosto de fazer olhando, sabe? Bom, antes de a gente encerrar, a gente tem o nosso colega Bruno, do 9º ano, e ele quer vir aqui fazer umas perguntas pra ti. Tudo bem, que vem o Bruno. Eu tenho aqui algumas perguntas, 2 para ser exato, né? Uma feita por mim e outra pelo meu colega Yuri. Né? Vamos lá. Eu vou fazer as perguntas. Vamos lá. Você acha que um escritor pode viver exclusivamente da escrita de livros? Ou você acha que para ter estabilidade financeira ele precisa ter outros trabalhos? Sendo absolutamente sincero contigo, eu volta e meia, não, agora nem tanto, mas no início da minha carreira, volta e meia me tornava hóspede do SPC. Significa o quê? Que eu pagava as contas em atraso ou demorava para pagar as contas. Então é uma profissão, sinceramente, a arte é uma profissão de risco. Tem caras que têm sorte, agora eu estou estabilizado, agora eu tenho uma editora, mas no início, como dizem na minha terra, você vendia um almoço para comer a janta. Se você puder, por exemplo, o Marcelo Scli era médico sanitarista, era um baita escritor, mas o faturamento básico dele não era literatura, era a medicina.
Né? Muitos autores têm isso, mas tem outros autores que dão mais sorte, escrevem rápido, porque sobre a literatura, você não pode fazer igual o Flaubert, que gastou 17 anos para escrever Salambô. Não dá. Você tem que fazer assim, por isso que eu falei na palestra, o autor que vive de literatura, ele vive mais de transpiração do que inspiração. Né? Ele tem que sempre escrevendo. Meu segundo casamento, inclusive, acabou por causa disso. Porque eu ficava o tempo todo pensando em escrever livros, aí a mulher ficava falando do meu lado, eu olhava para ela, a boca dela estava... Mas eu não estava pensando no que ela estava falando, eu estava com uma ideia na cabeça, estava doido para arranjar um papel para escrever. Também tem isso. Né? Mas assim, tudo na vida é crença. Se você acha que aquele é o seu caminho, como eu achava que literatura é o meu caminho, eu continuei. Deu certo, né? Deu certo. Porque assim, você pode ser médico, engenheiro, advogado, professor e ter também dificuldades financeiras. Isso não é uma condição sine qua non do artista. E o do seu amigo, você não vai perguntar, não? Sim. Então, a pergunta do meu amigo foi assim: como você constrói a personalidade de seus personagens? Olha, a maneira mais simples é lidando por óbvio, lidando com seres humanos. Escritores que escrevem dentro do escritório, eles não lidam com seres humanos. Né? Por exemplo, o meu processo criativo é meio doido no Rio de Janeiro, porque quando o pessoal me convida para ir na escola, se não mandam um carro para me buscar, eu vou de ônibus. Ou eu vou de trem, eu vou de metrô, porque eu estou sempre cheio de gente em volta. E aí eu fico fazendo uma coisa desagradável, que é ficar observando as pessoas nas suas particularidades. Né? O jeito de coçar a orelha, o jeito de olhar, o jeito de falar, isso tudo você cria como se fosse um banco de memórias maravilhoso de tudo aqui na cabeça. Né? É assim que funciona. E assim, tem pessoas que você conhece, priva, aí você, na hora de escrever, você não resiste à tentação de botar os cacoetes do cara no seu personagem. Funciona basicamente assim. Né? Observação. Tanto é que a minha editora chama Edições do Ogro. Aí todo mundo pergunta, por que Edições do Ogro? Porque eu sou professor de história também. E aí tem um historiador que eu gosto muito, chamado Marc Bloch, é um francês. Ele é da Escola de Anais. E ele, no livro dele, que é onde ele define o historiador, ele diz que o historiador é um ogro, porque vive de carne humana. Aí eu acrescentei, artista também é um ogro, porque nós vivemos do humano, para o humano. Né? Basicamente nós produzimos para o humano. Eu não conheço um escritor que escreve para ele mesmo. A gente escreve para o outro. A gente vive para o outro, em decorrência do outro. Se não existisse o outro, não precisa ter nem nome, só tem eu. Não precisa falar, porque só tem eu. Né? A gente é por ela, por ele, por ele. A gente não é por si, é pelos outros. Por isso que é tão difícil viver, sabe? Porque a gente não sabe o que está na cabeça do outro. Né? Mas é desafiador viver com o outro. Né? É uma bênção e uma maldição viver com outras pessoas. Muito obrigado, Júlio, por esta entrevista. A gente espera que você tenha gostado da nossa escola. Bom, gente, esse foi o episódio de hoje. Você esteve aqui comigo, a Luísa, a Alice, a Evelyn e o Bruno. Na transmissão, o Andrew e o Vini. Tchau e até a próxima.